Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou-vos dar 3 técnicas para vocês saírem da Matrix. 2 delas eu já falei aqui no meu canal, mas a terceira técnica é a melhor técnica que algum dia vocês vão encontrar pela internet. Esta técnica não é novidade, mas é a primeira vez que vocês vão ouvir falar aqui no YouTube, em todo o YouTube ou em todas as redes sociais. Isto é novidade. Mais uma vez eu tenho que vos avisar que tudo o que eu falo nos meus vídeos é para as pessoas que realmente já estão em um patamar um pouco mais acima, quer dizer, eles já fizeram um pouco o seu trabalho, já são aquelas pessoas que confiam, desconfiando. Eu tenho que vos dizer isto porque vocês têm que tomar atitude. Não é só entrar dentro de crenças, né? Pode ser religiões, pode ser aí a New Age, pode ser outro tipo de informações onde as pessoas entram e depois já não saem mais dali. E pensam que ali é o caminho da salvação. Não é dirigido para vocês, não é. Evidentemente vocês podem ver este vídeo e devem ver este vídeo, mas o vídeo está dirigido para aquelas pessoas que realmente já começam a duvidar de tudo e de todos. Já dizem assim, olha, já chega, agora sou eu o condutor, sou eu que guio. Eu não quero que os outros me guiem, eu ouço os outros porque nós precisamos também da informação das outras pessoas. Isto tem de ser assim, porque nós todos somos um, aqui nesta Matrix, todos somos um. Né? Todos nós precisamos, não temos a informação toda. Então nós precisamos das experiências, da informação de outras pessoas para fazermos o puzzle. Vocês já sabem que isto funciona assim e sozinhos não vamos a lado nenhum. Uma vez vocês sabendo isso, vocês não vão estar à espera de uma nave que venha do céu e que vos venha resgatar, como pode ser esta parte da nova era do Astacharan ou dos Pleiadianos, não é? Dos Arturianos, dos Sirianos e por aí vai. E também podemos falar um pouco também, até de Jesus Cristo, não é? Jesus Cristo vai vir, o nosso Salvador. Independentemente se ele existiu ou não, não podemos estar à espera de um Salvador. Por que razão vamos estar à espera de um Salvador? Não tem lógica. Não é? Há pessoas a morrer todos os dias que têm muita fé e não veio o Salvador. E eu sei que isto pode ser interpretado de muitas maneiras. Eu sei. A mente é muito fértil em criatividade. Ele inventa, só para não enfrentar a verdade, ele inventa mil e uma coisas e pronto, a sua realidade... Cada pessoa vive dentro da sua borbulha, não é? E então, é normal que a gente sempre busque respostas para aquilo que nós não queremos aceitar. Uma vez sabendo isto, vou-vos tentar explicar, né? Vocês já sabem, eu não faço o roteiro dos meus vídeos, eu sento-me aqui e digo as coisas. O que vier veio, o que não vier não veio. Eu vou tentar expor aqui... técnicas o melhor possível. A primeira técnica vocês já sabem, que é quem sou eu, não é? Vamos ter de descobrir quem é que nós somos, não é? Não é por isso que eu estou-vos a dizer que este vídeo é para as pessoas mais avançadas. Não é aquela pessoa que ainda está dentro muito do personagem, dentro do ego. Então, se a pessoa está muito dentro do ego, o que é que acontece? Não vai entender nada disto que eu estou a dizer, porque o ego vai estar no controle. Okay? É preciso ter a consciência do ego. Tens que ter a consciência da consciência, né? O ego é uma consciência e depois tens outra consciência que é consciente dessa consciência, desse ego. Então, uma vez que tu saibas isso, pronto, o ego não vai te atrapalhar. Tu vais dizer assim, tenho que trabalhar nisto. Então, é por isso que eu digo, não é para toda a gente, porque primeiro tens que trabalhar o teu ego.
esse ego que está aí, que controla o mundo, não é? Esse que está muito dentro do personagem. E lembra-te que para sair da Matrix tu tens de sair do personagem. Então se tu ainda estás muito dentro do personagem, o que é que vai acontecer? Ele vai te impedir de ouvir o que eu estou a dizer. Até possivelmente já saíste do vídeo. Já dizer, não, este gajo já não bate bem, eu vou-me embora. Isso é o ego, porque o ego é uma autodefesa. Não. Ok, este gajo vai me dizer coisas. Está a dizer que eu não sou este personagem, que eu não sou o ego. Ah, meu Deus, vou-me embora. Tchau, boa noite. Vai embora logo. Perfeito. Então, agora que só ficaram as pessoas que realmente estão interessadas nisto, vamos continuar. Muito bem. A primeira técnica que eu já ensinei aqui há muito tempo atrás foi: quem sou eu? Né? Nós vamos ter de nos perguntar: carago, começa a dizer, pá, mas quem sou eu? Né? Este mundo, de onde eu venho, como é que é possível eu existir? Então, a técnica é vocês se perguntarem sempre, todos os dias, fazer todos os dias a mesma coisa. Ok, eu não sou este corpo, eu não sou esta mente, eu não sou estas emoções. Se eu não sou esta mente, se eu não sou este corpo, se eu não sou estas emoções, quem sou eu? Ok? Isto tem que ser repetido muitas vezes. Esta é a primeira técnica. Evidentemente, esta técnica já foi modificada por mim. Já não é só isto. Então, se vocês já trabalharam nesta técnica, vocês podem fazer então o outro, que é quando nós dizemos, se eu não sou esta mente, então, se eu não sou também esta consciência, ok? Em vez de mente, vocês podem pôr consciência, porque nós não somos esta consciência, ok? Mas esta parte deixo para um dia, se calhar um vídeo mais tarde, ou já falei sobre isto, ok? Mas não vamos complicar as coisas. Até a primeira técnica é: eu não sou este corpo. Se eu não sou este corpo, se eu não sou esta mente, se eu não sou estas emoções, quem sou eu? Ok? Uma vez que vocês façam isto, possivelmente, mais tarde ou mais cedo, vocês vão sentir o vosso eu a descer. Esse ser que está aí em cima vai descer para vocês, e vocês vão ser conscientes de quem vocês realmente são. Esta é uma técnica já um pouco avançada, mas é necessária as pessoas fazerem. Okay? É preciso as pessoas fazerem. É claro que quando vocês estiverem em contacto com o vosso ser, vocês podem ficar um bocadinho abalados. Porque vocês vão começar a sair fora da Matrix. Fora da Matrix é fora desta realidade, desta ilusão. Então, claro que vai dar confusão nesta mente. Se esta mente foi projetada para estar aqui neste mundo, então é claro que vai começar a fazer aqui curto-circuito. Recordem uma coisa. Eu tenho que vos avisar isto, porque isto é assim, vocês têm que saber. E se vocês já estão neste caminho já há algum tempo, com certeza, vocês já ouviram falar sobre isto, né? Lembrem-se, no momento em que nós entramos dentro da toca do coelho, e o que é a toca do coelho? A toca do coelho é todos os temas de conspirações que existem neste mundo, todos. E depois, os temas de espiritualidade. Todos os temas de espiritualidade. Desde os mais New Age até os mais pesados. A parte dos arcontes, a parte da magia, a parte dos demónios. Tudo. Ok? Tu entras lá dentro, começas a cavar e vai-te fazer aqui um cacau aqui na cabeça, porque tu vais entrar em várias realidades e depois, muitas das vezes nós não vamos conseguir interpretar isto, porque o nosso cérebro não está ajustado àquelas frequências, àquela realidade, é mesmo assim. O nosso cérebro está projetado para esta realidade, para se adaptar a esta realidade. Qualquer coisa fora desta realidade, é possível que o nosso cérebro comece a fazer curto-circuito. As pessoas que vão
existe uma proteção. Se tu vais, se for direto com este corpo, se as tuas experiências que tu tiveres for direto com este corpo físico, pode fazer curto-circuito. Se for em viagem astral, se for em viagem mental, se for em outro tipo de veículos, como eu já fiz, eu não sei interpretar isso, pode ser, aí já não te faz, aqui não afeta este cérebro, não afeta. Então, dependendo da experiência que tu vais ter, pode-te afetar este cérebro ou não. Então tenham muito cuidado. Outra das coisas, não tomem nada, não recomendo vocês tomarem aí um cogumelo, comer cogumelos ou tomar certas pastilhas ou certas ervas, não recomendo, mas isso fica ao vosso critério se vocês se aventurarem. Pode ser que vos abra um bocadinho mais aí a vossa glândula pineal e vocês realmente possam entender um bocadinho mais esta parte da glândula pineal. Eu não recomendo, mas está aí. Aí vocês é que se vão ter de responsabilizar se vocês ficarem loucos por vocês entrarem em frequências, em mundos que vocês estão muito além da nossa compreensão. E aí a nossa psique fica um caos. Depois, para voltar outra vez ao normal, vai ser preciso um esforço. Vai ser preciso tempo. Bem. Muito bem. Já temos a primeira. É fácil. Não é preciso assim um grande esforço. Agora vamos para a segunda. A segunda técnica, já toda a gente sabe, já eu falei, com certeza vocês já viram vídeos e vocês já leram livros, já leram sobre esse tema, que é o desapego. Sim, o desapego. Temos que nos desapegar. Nós podemos estar apegados, desapegados. Então, uma das coisas que nós temos que temos que deixar-nos de identificar com o quê? Com o mundo, com o personagem, com os desejos, com as crenças, com tudo o que existe neste mundo. Esta é a parte mais difícil, porque nós temos as emoções, temos a mente e, evidentemente, não é a mesma coisa. Este é o meu filho. Sim, é o meu filho, mas eu tenho esta ligação que nós não vemos, mas está ali uma ligação energética com aquela criança. Então, como é que o que se passa com ela, passa-se connosco, não é? Então, quanto maior for a ligação, quanto maior for o apego, maior a dor. Se lá acontecer alguma coisa, maior vai ser a tua dor, certo? Ou a dor da pessoa. Então, vamos ter de trabalhar nisso. Então, a técnica é do desapego. Tu podes trabalhar em ti, dizendo que este é o meu filho, sim, ok? Eu vou tratar dele, mas eu não vou pôr... Aí é que tu vais ter de meter tu vais dar todo o amor e carinho a tudo aquilo, né? Atenção, mas sabendo que este mundo é um engano, é uma ilusão. Então fizeram-te acreditar que tu és esta pessoa, este é o teu filho, é o meu filho. Não, tu dizes que tu podes criar jogos mentais, não é? De palavras, não. Este é outro personagem que eu trouxe ao mundo. Ele não me pertence. Enquanto ele for pequeno e não souber se cuidar, eu vou cuidar dele, mas ele não me pertence. Ok? Ele tem as suas características, já tem os seus programas, tem as suas memórias, já tem o seu destino pré-definido e pode ser que essa criança te faça muito mal. Porque há crianças que têm certo tipo de características que mais tarde ou mais cedo eles vão cometer certos atos que vos vão fazer muito mal. Isto acontece em todas as famílias. Ou são os pais ou são os filhos. Vocês já sabem que a fonte do drama deste planeta são as famílias. Famílias é uma das maiores fontes de drama, onde criam realmente o caos. Né? Uma vez que nós já sabemos isto, nós vamos ter de trabalhar em nós. Vamos ter de trabalhar o desapego. Vamos ter de nos, de certa forma, afastar-nos
pronto, das nossas crenças, né? De tudo o que existe ao nosso redor. Não é afastar-nos, nós temos que a importância que nós damos às coisas. Para isso, leiam alguns livros de como desapegar-se, não é? O desapego, e aí vocês vão encontrar um montão de técnicas, um montão de informação que realmente vos vão ajudar a desapegar-se das coisas. Olha, é a mesma coisa que tu tens uma casa cheia de treta, de tralha, de muitas coisas velhas, e tu dizes, eu preciso disto, eu preciso daquele outro. E tu não precisas daquilo. Passou 10 anos e tu, por exemplo, ainda não vestiste aquela roupa, aquela peça de roupa. Mas como aquela peça de roupa é nova, tu dizes, não vou deitar fora. Deita fora. Ou dá a alguém. Tu não vais precisar daquilo. Eu recomendo. Todos os meses, dás uma volta pela tua casa e vê aquilo que tu precisas, que realmente precisas, e aquilo que não precisas nunca. Não vais usar. Pegas naquilo, se não quiseres deitar logo fora, metes numa caixa e vai para sótão ou guardas aí no qualquer. Não deixes isso dentro de casa a acumular. Não utilizas, fora. Roupa, a mesma coisa. A roupa é um montão de tralha de roupa, né? Especialmente as mulheres, um montão de sapatos, e fica ali porque é novo, eu vou usar, mas nunca usa. Bota fora, dá a alguém. Faz o que quiseres com isso, mas não deixes a tua casa cheia de tralhas. Isso é o desapego. Podes começar por aí, a desapegar-te das tuas coisas, só daquilo que realmente não importa, aquilo que não presta. Esses papéis de documentos de 20 anos atrás, de contas, não sei quanto, pega nisso e bota fora, pois já não precisas. Não deixes isso acumular. Se vês que lá há certas coisas que tu não utilizas, eletrónica, mas isto é muito caro. Mas se tu não utilizas, tens uma consola, não jogas com aquela consola. Mas isso pode ser que um dia mais tarde, daqui a 10 anos, que saudades, vou jogar consola, esta consola. Não! Se está velha, dá a alguém. Pronto. É mais ou menos isto. Vocês vão trabalhar em vocês, vão trabalhar com aquilo que vocês têm que trabalhar para começar a soltar o personagem, para soltar o apego às coisas, o apego aos desejos, não é? Conectar-se aos desejos deste mundo, atenção aos desejos, não é? Quando nós nos identificamos com este personagem, nós temos o desejo de criar uma família, o desejo de ter filhos, o desejo de fazer sexo, o desejo de muitas coisas, né? Há coisas que nós temos que, né? Eu quero comprar uma casa, então eu tenho o desejo de comprar uma casa, então claro que isto é uma prioridade, né? Mas trabalha em ti, esta parte, não a parte material, porque não as tuas necessidades são as tuas necessidades. Queres comprar uma casa, queres comprar um carro, eu preciso disto para viver, quer dizer, não preciso para viver, né? Para ter uma vida melhor, evidentemente. Mas existem outras coisas que a gente vai ter de desapegar-se, né? Para que não nos controlem. O próprio mundo, a própria Matrix, não nos controla. Ok? Eu tenho aqui um vídeo sobre desapego, onde eu falo mais profundamente sobre isto. Então, já temos duas técnicas. Temos a técnica de quem sou eu, certo? E temos a técnica do desapego. Temos que nos desapegar deste mundo. Para sair da onda? Da Matrix. Da ilusão. Vejam os meus últimos vídeos, onde eu falo, vocês, e isto já é para as pessoas mais avançadas, como vocês que estão aí a ver o vídeo, que é, nós somos um robô biológico altamente avançado. Ok? Entendam essa parte. Tentem, a sério, não tentem dizer assim, este gajo está maluco. Não. Isto é uma autodefesa aqui do nosso ego. As crenças não querem aceitar isso. E eu não quero que tu acredites em mim. Eu quero que tu penses por ti. Pesquisa. Eu sei que eu também não sou a pessoa que vocês vão acreditar. Este gajo, quem é este gajo? Parece-me o que seja que vocês pensem. Né? Era preciso eu estar aqui de gravata, de combata branca e dizer que sou engenheiro da NASA. Para vocês acreditarem em mim. Ok, vocês são assim dessas pessoas e é normal que nós desconfiemos. Procurem
Vão procurar outras pessoas que pensem mais ou menos como eu, ou que tenham esta visão e que tenham uma forma de falar as coisas muito mais profunda, mais técnica, para que vocês entendam. Onde vos mostrem as coisas com desenhos, para que vocês assimilem melhor. Ok? Perfeito. E agora vamos para a terceira. Esta terceira é a melhor técnica. É a técnica com a qual vocês devem começar. E vocês, com esta técnica, eu tenho a certeza absoluta que vos vai... Este é mesmo o caminho do iniciante. Que vai soltar a Matrix. Que vai desbloquear o sistema onde nós estamos presos. Então, eu vou-vos meter em contexto para ver que informação é que me vem, né? A ver qual é que me surge. Primeira coisa que nós temos que saber, e vocês têm que ser de uma mente aberta, porque aqui o meu canal não é para pessoas de mente cerrada, que não acreditam e são muito crentes, até mesmo nas suas crenças de que eu não acredito, né? Então, nós temos um sistema, um software, certo? Qual é o software desta Matrix? São os signos zodiacais. São os planetas que estão aí em cima. Ok? São as constelações. Esse é o software. No momento em que nós nascemos, imprime o software. Por isso é que nós não somos todos iguais. Eles já imprimem o nosso destino. Aquilo que nós vamos ser, como nós vamos agir, como é que nós vamos... Assim, parcialmente é isto que nós somos. Né? E, evidentemente, existe também a parte da epigenética. Né? A parte do ADN da mãe e do pai. Existem outras coisas, como a parte da epigenética, até mesmo as memórias e programas dos nossos antepassados, que vai passando de geração em geração. Não vamos por aí. Eu sei que tu já és de mente aberta, já deves entender isto. Então, se já entendes, é mais fácil. Então, tu entras dentro, tu já entraste a perder. Já o próprio sistema do software daqui desta Matrix já te imprimiu. E tu vais te identificar com o quê? Tu queiras ou não, tu vais seguir isto. Porquê? Porque as constelações desses planetas, as vibrações desses planetas, as frequências, vão te afetar durante a tua vida. Tu podes olhar para a tua carta astral e tu vais ler mais ou menos o teu destino. Sim. Tu tens o teu signo. Eu sou do signo touro, eu sou do signo carneiro, eu sou do signo de leão, eu sou de gêmeos, etc. E tu, mais ou menos, muitas pessoas se identificam com isso. Qual é o teu signo? Eu sou touro. Mas não importa se tu sabes como é que ele age ou não. É claro que depois também tem as casas, né? Agora já não me recordo. Mas pronto. Nem todos, as pessoas que nascem todos na casa de touro não são todos iguais, porque eles têm os seus ascendentes, os seus... Como é que se chama o outro? Agora não me recordo. Mas pronto. Aquilo, se fores a ver, duas pessoas que tenham nascido no mesmo... tenham nascido em maio, né? Nessa 21 de abril até 21 de junho, acho eu, mais ou menos. Ou 20 ou 21, não sei. Então, dentro não somos iguais, não agimos todos da mesma maneira, pois não? Pois não. Então, nós fomos a comparar as cartas astrais, né? Aquilo parece uma salsada, né? Não há quase nada conhecido. Então, uma vez que a gente já sabe isto, espetáculo, já sabemos que nós estamos sobre o software, né? Estamos sobre influenciados por esse software. Então. Agora vamos começar a trabalhar em nós. Uma vez que nós já sabemos que temos muitos de nós acreditamos nisso.
Muitos de nós estudamos isso. Muitos de nós sabem que isto é assim. Hã? Sabemos que estamos sobre essa informação, sobre esses programas. E agora, como é que nós vamos trabalhar nisto? Ok. Isto vai ser um trabalho, vai ser fixe. Este trabalho vai ser muito bom para vocês, para todos nós. Ok. A primeira coisa que nós vamos fazer é não nos vamos identificar com o signo touro. Eu sou touro. Eu nasci no dia 10 de maio. Ok? Lembre-se bem, olha, eu sou touro. Já viste? Uau! Eu identifico-me com o programa da Matrix. Eu já li sobre o touro. O touro é calmo. Sim, pode ser calmo, mas também pode ser impulsivo. Então esse sou eu. Já te identificaste com isso? Que engraçado. Eu sou leão. Eu sou carneiro. Carneiro explosivo. Pronto, vamos imaginar. O que é que nós vamos fazer? Apontei. Busca o papel e a caderneta, porque nós vamos ter de apontar isto, para que vamos fazer todos os dias isto. A partir de agora nós vamos dizer assim, ok, então este é o software que me impuseram. E eles se alimentam connosco, eles sabem todos os nossos podres. Os arcondes, esta parte já é mais difícil para vocês entenderem, se calhar, possivelmente. Se vocês estiverem dentro do tema, se vocês já entraram dentro da toca de coelho, vocês já sabem quem são os arcondes. O que acontece? Eles sabem muito bem como é que nós somos, então eles, através do software, através das nossas frequências, eles podem nos manipular. Eles sabem muito bem as nossas fraquezas. Onde é que nos vão meter? Olha, esta mulher é melhor para ti. Uma mulher que te vai fazer a vida negra, ou um homem. E ele, toma lá esta para ti. Então, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer, meus senhores e senhoras? Todos os dias de manhã, vocês já sabem quais são os signos zodiacais, o horóscopo, perfeito. Todos os dias de manhã, vocês vão acordar e vão dizer assim, ok, eu sou touro, então a partir de agora eu vou dizer, atenção, fiquem até ao fim que isto vai ficar mais interessante, ok? Não pensem que isto, que tédio, agora, ok? Fiquem até ao fim, por favor. Vamos continuar. Todos os dias de manhã tu vais dizer assim, ok, hoje não vou ser touro, hoje vou ser carneiro. Certo? Então, a partir de agora eu já não sou. Eu já não me vou identificar como touro, mas como carneiro. E acabou a história. Então, automaticamente o sistema começa a dizer assim, que este gajo não está a seguir o protocolo. Caralho, como é que ele agora era touro e agora já é carneiro? Mas isto é com o tempo. Tu vais trabalhando com o tempo isto. No outro dia, passando mais um dia, ok, agora não sou carneiro. Agora sou virgem. Agora eu sinto-me do signo de virgem. Então, a tua personalidade, a tua tendência de ser algo, porque já vem como tendência, como software, as tuas ações, as tuas reações, vão começar a mudar. Então, o sistema da Matrix vai dizer assim, aqui vai começar a entrar em curto-circuito. E tu também. Porque, carago, tu eras uma coisa e agora já começas a ser 1 milhão de coisas. Prontos, uma vez que vocês já sabem isto, o que é que nós vamos fazer? Vamos pedir ao chat GPT para criar uma lista dos signos com todas as suas características. As características principais. Então, uma vez que tu já sabes, olha, touro, tal. Muito bem. Quando tu decidires seres, agora vou ser gêmeos, tu podes dizer assim, durante uma semana, tu podes jogar com isto. Podes mudar todos os dias, ou podes mudar de semana em semana, ou de 3 em 3 dias. Isso é por tua conta. Tu vais analisando o teu estado, vais vendo como é que é. Então, tu dizes assim, agora vou-me tornar gêmeos. Durante uma semana, vou
adquirir as qualidades de Gêmeos. Tu estudas a qualidade de Gêmeos e agora vou tentar, né, expressar-me, ser uma pessoa como Gêmeos. E ser consciente durante o dia. Tu tens que atuar como se fossem Gêmeos. Quando acabares esses 3 dias ou essa semana com Gêmeos, truque-se. Vou mudar para outro. Vou para Capricórnio. Então, o que é que isto faz? Faz com que o sistema, tu já não estás a reconhecer. Tu já fizeste as outras 2 técnicas, né? Também fazes as outras técnicas. Já diz assim, espera aí, tu já começas a não te identificar com este personagem. Este personagem já não é um personagem que diz assim, eu sou o touro. Não, já está colapsado. Tu já não és touro, já não és gêmeo, já não és carneiro, já não és nada. Tu és tudo, mais alguma coisa. Então, o software começa a ficar louco. O software que te controla, ele diz assim, espera aí, o que é que está aqui a acontecer com este personagem? Ele está a agir totalmente diferente. Tem um código, tem software, ele tem que seguir estes programas. Como sempre, nós temos que cuidar da nossa saúde mental. Tu vês que não estás a aguentar com a transformação, largas um bocadinho, porque isto é mesmo assim, porque aqui, né, isto aqui também sofre. Então, ele tem um programa, é como ter um bug dentro do jogo, ou dentro do software, do programa. Então começa ali, o que é que está a acontecer com o programa? Está a falhar. Pois está a falhar. Porquê? Porque está a mudar. Então é preciso ter atenção a isso. Perfeito, meus amigos. Vocês já estão a ver como é que as coisas vão funcionar, certo? Certo. Esta é a melhor técnica. Vocês nunca ouviram em nenhum lado. E, voltapinho, com a ajuda de outra informação, que eu também já ouvi, eu estou a criar o meu próprio método. Vamos para a próxima. Atenção! Esta técnica, eu vou-vos contar, esta técnica é muito amplia. Então, primeiro temos a técnica, esta parte do signo zodiacal. Nós já não sabemos quem somos. Eu já não sei. Eu sou touro. Não sei. Não sei. O que é que eu sou hoje? Hoje vou ser, se calhar, leão. Pronto, acabou. Hoje vou ser leão. Perfeito. Agora passamos para o próximo. Qual é o próximo? A data de nascimento. Ok, nós identificamos-nos com a nossa data de nascimento. Certo? Quando é que nasci? Nasci no dia 10 de maio de 1978. Já me estou a identificar. Certo? Eu nasci em 10 de maio de 1978. Já está. Perdi. O que é que nós vamos começar a fazer? Porque lembrem-se que para sair da Matrix, tu tens que sair do personagem. Então, ok, eu já não sou touro, hoje sou leão, eu já estou a sair do meu personagem. Já estou-me a desligar do meu personagem. Agora vou-me desligar da minha data de nascimento. Vou desligar-me da minha data de nascimento. Eu sei que nós precisamos, se nós formos a algum serviço, se nós precisamos da nossa data de nascimento, nós vamos ter de dar, né? Certo? Mas isso aí é de vez em quando, certo? Então, deixa isso de lado. Nós estamos a trabalhar aonde? Estamos a trabalhar connosco, com aquilo que nós queremos fazer, onde nós queremos chegar. O mundo nos pede certos documentos? Sim, ok. Mas isso é outro assunto. Certo? Tu podes entregar sem estar apegado à tua data de nascimento. Então, nós vamos trabalhar nisso. Então, tu nasceste, vamos nos desvincular à nossa data de nascimento. Muito bem. Ok. Então, perfeito. Eu nasci no dia 10 de maio de 1978. Ok. Não. Eu agora não nasci no dia 10 de maio de 1908. Agora eu nasci no dia 11. No dia 11 de agosto do ano 80. Hoje eu digo agora.
Agora mesmo, eu nasci no dia 11 de agosto de 1980. Automaticamente, eu já não estou conectado à minha data de nascimento. A minha data de nascimento real, aquela em que eu realmente nasci, aquele ser, este personagem, eu agora hoje, eu nasci naquela data, agora já não nasci naquela data. Então, isto começa a fazer o quê? A desvincular-nos daquilo que do nosso personagem. Porque nós temos, este personagem tem informação fixa, certo? A tua data de nascimento é algo fixo. Onde nascestes é algo fixo. Não é algo que se possa ser mudado. Então tu estás a desvincular-te desse dia. E tu vais mudar. Quer dizer, tu já não vais ser aquele personagem. Tu estás a desvincular deste personagem. Para sair da Matrix, tu tens que sair, tens que largar este personagem. Então, qual é a melhor maneira se a gente não se começa a desvincular disto? Então, começas a dizer assim, ok, nasci nesta data? Não, eu não nasci nesta data. Tu próprio é que vais dizer, não, hoje nasci, em que dia é que eu nasci? Não sei. Olha, nasci agora, hoje, eu acho que, pronto, vou pôr uma outra data. Olha, eu nasci no dia 25 do 10 de 1990. Pronto. Todos os dias de manhã, escolhes um signo, escolhes uma nova data de nascimento. Todos os dias vais-te começar a desvincular do personagem. É uma das melhores formas, e eu vou-vos dizer mais uma vez, vou-vos alertar, atenção. Não sejam radicais. Porque as pessoas que são muito radicais, é mesmo aquela pessoa que bebe muito vinho. Né? Em vez de beber uma cerveja, bebe 20. Como é que ele vai ficar depois da 20? Vai ficar zonza, vai ficar bêbada, não é? Então, vocês vayam com calma, tranquilos. Que isto pode afetar a vossa psique. Agora quem sou eu? Agora já não sei quem sou. Pois é, entraste na toca do coelho, né? Queres sair desta Matrix? Eu não quero que vocês fiquem com psicose. Porque existe essa possibilidade. Se vocês forem muito rápido, vayam devagar. Se vocês verem que vocês estão a começar a sofrer de alguma perturbação mental, então parem durante algum tempo e recuem. Mais vale dar, muitas das vezes, passos para trás do que querer ser o campeão. Isto não é uma corrida. O tempo é limitado, claro. Tu nunca sabes quando é que vais morrer. Mas vai fazendo as coisas devagar. É como uma dieta. Tu entras logo com a dieta, hoje não vou comer mais açúcar, não vou comer mais nada. Com certeza, passando 3 ou 4 dias, estás a comer o dobro ou o triplo daquilo que tu pensavas. E antes comias, né? E antes comias 2, agora vais comer 10. Tá? Isso acontece e já vi muitas pessoas gordas que começaram com dietas e depois, quando não aguentaram mais a dieta, engordaram 2 vezes mais. Então tenham muito cuidado, com isto é a mesma coisa. Vais muito rápido, tenta ver se aguentas ou não esta nova forma de viver. Certo? Certo. Agora vem outra das partes mais difíceis. Agora vem uma das partes mais difíceis. Então, dentro desta terceira técnica, temos a primeira, a segunda, esta é a terceira, que está dividida em várias. Temos o signo, o horóscopo, temos a data de nascimento, certo? E agora vamos para o nome. Opa, o nome. Terrível, não é? Eu sou quem? Eu sou o Walter Pinho. Perfeito. Então, nós nos temos identificado, porque nós somos este personagem se identifica, deram-nos um nome, e esse nome
faz parte de nós. Quando nós vamos a algum lugar, como é que você se chama? Eu chamo-me Walter Pinho. Nos documentos, Walter Pinho, data de nascimento, morada, pais, mães, tudo isso faz com que a gente se identifique, né? Ao longo dos nossos anos nós vamos ficando mais enraizados, né? Quando nós somos crianças nós não sabemos, mas depois quando a minha mãe chama-me isto, então eu sou este, então nós já começamos a identificar aí o nosso personagem. Agora vamos fazer a mesma coisa que fizemos com os outros. Hoje eu sou o Walter Pinho, não é? Hoje sou o Walter Pinho, acordei de manhã, mas hoje já não vou ser o Walter Pinho. É claro que para as outras pessoas eu sou o mesmo, mas eu vou ser outro. Eu é que vou mudar na minha cabeça, isto é um jogo mental. Eu vou mudar na minha cabeça e hoje vou ser o Pedro. Certo? Eu sou o Pedro Costa, vamos imaginar, né? Hoje sou o Pedro Costa, nasci no dia 11 de agosto de 1990 e sou do signo Caranguejo. Prontos? Eu agora sou outra pessoa. Eu larguei este personagem e agora sou outro personagem. Isto é uma forma de tu saíres, de soltares este personagem que está aqui. O principal interesse a fazer estas técnicas é tu saíres deste personagem principal. Este é o personagem principal. É o com o qual tu te identificas. Para sair desta Matrix, tu tens que soltar o personagem. Esta é uma das técnicas que eu acho que é a melhor técnica, que vai mudar muito a tua vida, vai mudar completamente, com certeza, porque a Matrix já não vai te conseguir apanhar. E atenção, isto pode ser para bem como para mal, hein? Na vinha do Senhor há tudo. Eu não sei como é que estas coisas funcionam. Esta Matrix funciona à sua maneira. Quem é que controla a Matrix? Alguém controla a Matrix? Eu vou-vos dizer, a Matrix alimenta esses aí gurus da internet que vocês veem que têm muitos seguidores. A Matrix alimenta essas pessoas. Alimenta, mas para bem. A Matrix nunca vai alimentar as pessoas que realmente estão a sair da Matrix. Vai-lhes fazer a vida negra, meus filhos. Vai-lhes tirar tudo, desde o início, desde que nasceram, porque eles já estão marcados. Eles vêm, não sei por que razão é que eu vim, por exemplo, outras pessoas vieram, eles vêm e já estão marcados. E a partir daí, pim, 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 é sempre a dar-lhes. E não importa se eu já estive assim um pouco dentro da nova era e acreditar nessas coisas. Mesmo aí, não há hipótese, porque eles sabem que essa pessoa vai acordar. Eles sabem que esta pessoa é perigosa. E automaticamente, a sério, evidentemente, e eu vou-vos dizer um segredo. Não importa se eu tivesse este canal ou outros canais ou em outros lugares. Ninguém me ia ouvir. Ninguém. Porquê? Porque automaticamente o sistema corta-te. As pessoas que dão a cara, o sistema corta-te. Eu já vos disse uma vez, somos 5 pessoas que realmente saímos. Já soltamos todo o personagem. Não é só falar muito bonitinho, como nós vemos aí os gurus da internet, que parece tudo muito bonito, mas estão apegados, se nota, porque ainda acreditam na espiritualidade. Eu já vos disse que a espiritualidade não existe. Eu já falei aí muitas vezes porque é que a espiritualidade não existe. Isto depende dos estados de consciência de cada pessoa. Uma pessoa que esteja, como tu acreditas nas tuas crenças, por exemplo, as pessoas católicas acreditam em Jesus, as pessoas budistas acreditam em Buda, né? As pessoas islamistas acreditam lá em Moisés ou no Maomé.
O que é que queres que eu vos diga? Não é? Cada pessoa na sua loucura, das suas crenças. Então, né, vão entrando dentro desse jogo, né? Assim também acreditam dentro da espiritualidade. Então, enquanto não expandirem a consciência, enquanto não saírem dentro dessas crenças, vão estar pegados a elas. Então, é preciso expandir a consciência até ao nível 3 para o 4, para vocês verem a outra realidade que muitos não conseguem ver. Então, temos o nome. Então, o que é que nós vamos fazer com o nome? Todos os dias vamos mudar de nome, ou vamos, na nossa cabeça, tu vais dizer, eu sou, agora, não é? A gente enganar o sistema, enganarmos a Matrix, eu agora sou o Ricardo Simões, por exemplo. Ok? Nasci no ano 2000. E vamos imaginar que eu não sou português, eu nasci na Inglaterra. Vamos mudando. Vamos tentando enganar o sistema e enganar o nosso ser. Quer dizer, este personagem, o ego, que está aqui, ele se identifica com isso tudo. Quando o ego começar a dizer, espera aí, eu já não sei quem sou. Aí começa a entrar. Aí começa o verdadeiro problema, que pode ser problemas psicológicos, porque tu já não te consegues identificar com o teu personagem. Por isso eu sempre digo que vocês têm que ir com calma, têm que ir devagar, têm que separar o trigo do joio, porque isto, para as pessoas novatas, porquê que os mestres têm discípulos? Não é? E porquê que o discípulo precisa do mestre? Porque o discípulo precisa do mestre para lhe orientar. Não é? Porque é que o aluno precisa do professor? O professor sabe mais. A pessoa vai lá, quando tem um problema, está-me a acontecer isto. Então ele vai dizer, olha, deves agir assim, assim e assim. A mesma coisa, quando vocês estão aí, desse lado, vão começar a entrar nisto, vocês não vão ter mestre, possivelmente não vão ter, não é? Eu acho que a maior parte de nós não temos. Então o que é que acontece? Vamos começar a ver problemas. O que é que vos aconselho? Recuem. Deixem de fazer. Até vocês voltarem ao normal. Eu, por exemplo, eu já consigo fazer isso sem causar problemas. Mas antes as coisas eram mais difíceis. Antes havia mesmo uma resistência. Não é? Esta parte de quem sou eu? Quem sou eu? Se vocês começarem a perguntar, ok, eu não sou este corpo. Se eu não sou este corpo, se eu não sou esta mente, se eu não sou estas emoções, quem sou eu? Ok? Então, aí começa a haver aqui um cacau aqui nesta cabeça. Tu dizes, caralho, começas a dizer, e agora com o que é que me identifico? E começa a haver problemas. Claro que começa. Eu passei por lá? Claro que sim. Sair desta Matrix, não pensem que vai ser fácil, porque vai haver processos mentais, processos que te vão dificultar ver a realidade da mesma maneira. Aí tu entras dentro da toca do coelho, e agora? E agora o que é que eu faço da minha vida? As pessoas que querem sair, as pessoas que enfrentam mesmo esta, que realmente decidem sair da Matrix, sair do personagem, que entram dentro da toca do coelho, vai haver consequências? Claro que vai haver. Tu não podes, sei lá, vamos, não sei, aí um exemplo qualquer, deixa eu ver, não sei lá, ir para a guerra, tu vais para a guerra pensando, vou para a guerra. No princípio tu não sabes, né? As pessoas que vão para a guerra, no princípio não sabem como é que é a guerra. Viram na televisão, mas sentir na pele não sabem. No momento em que começam a entrar dentro do terreno inimigo, quando começam as bombas a cair já a uns 10, 20 km, já começam a ouvir os sons, já começa a haver o medo, já começa a tremer. Epá, já as coisas já começam a ficar menos calmas, certo? Então cada vez que a gente vai se aproximando, vai entrando mais na toca do coelho, vai cavando. Quando entramos mesmo dentro do campo de batalha, a nossa psique começa ali a patinar. Claro que começa.
Depois, quando nós saímos da toca de coelho, saímos assim meio atordoados. Saímos, nós dizemos, onde é que eu estive? Onde é que eu andei? Onde é que eu estava? É? Aquilo é verdade, aquilo não é verdade. O que é? O que é verdade? Não é? Então aí, o mundo muda. Meus amigos, eu acho que é só isto que eu tenho para vos contar. Vocês podem fazer isto de outras maneiras. Eu cá estava a pensar sobre isto antes de fazer o vídeo. São agora 7 horas. 7h25. Eu comecei isto, eu acordei às 6 da manhã. Eu estava a pensar e eu disse assim, caralho, há outras ideias. Eu tenho outras ideias. Já? Há outros assuntos a tratar sobre isto. Mas, para já, é a melhor forma. É claro que isto também vocês podem utilizar os cortes psicomentais. Para vocês irem cortando com o passado. Não é? Porque nós acreditamos no nosso passado. Então, aquilo que nos fizeram, aquilo que nós fizemos aos outros, ainda sentimos culpa, né? Corta, vai lá e corta. Tá, nos cortes psicomentais. Eu já falei aqui dos cortes psicomentais, acho eu, e procurem por cortes psicomentais aí no YouTube, que vai-vos sair, ou no Instagram também, metem lá cortes psicomentais, vai-vos acontecer, acho que vai-vos aparecer qualquer coisa para vocês fazerem. Agora, evidentemente, se vocês mudam de nome, vocês mudam de data de nascimento, vocês mudam de signo, não é? Vocês mudam até do lugar de nascimento, do país. Evidentemente, o vosso passado muda logo. Então, se vocês já não são a mesma pessoa, vocês também já não são o vosso passado, não é? Evidentemente, uma pessoa diz, se tu, por exemplo, se tu és bombeiro de profissão, claro, pronto. Tu não podes dizer, olha, eu estudei outra coisa, eu mudei de nome, tal, mas ainda continuo a ser bombeiro. Evidentemente, né? Isto é um jogo. É um jogo que, lembrem-se que não vamos ser tão restritos, mas lembrem-se que todas estas técnicas é para a gente sair do personagem. Este personagem é a nossa prisão. Isto é a nossa Matrix. Aqui está a nossa Matrix. Ok? Eu espero bem que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês façam estas técnicas. Depois escrevam nos comentários o que é que vocês acharam. Façam isso só uma vez para vocês experimentarem. Né? Parem um bocadinho. Façam isso. E para vocês verem os primeiros resultados. E vocês vão ver, Walter, caralho, tens razão. Esta é a melhor técnica que já ouvi até hoje. Todos nós temos o nosso propósito neste mundo, né? De certa maneira, nós sempre as pessoas que começam a despertar dentro desta Matrix têm um impulso muito, muito grande de partilhar a sua informação, para, de certa forma, também tentar despertar outras pessoas. Meus amigos, não me deixem sozinho nesta caminhada. Façam o vosso trabalho. Isto é grátis. Não sou pessoa de cobrar nada por estas coisas, como muitos gurus da internet que vivem disto. E a Matrix lhes dá-lhes, de certa maneira, os protegem, chamam assim, porque continuam a fazer parte da Matrix. Mas isso aqui também tem muitos que se liga, ok? Bem, meus amigos, eu espero bem que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês viram o vídeo até aqui, deixem-me um ícone assim, ok? Um emoji assim, para eu saber que vocês realmente estão dentro vocês estão a trabalhar sério dentro deste caminho. Realmente não só somos 5, mas agora já somos 6, ou 7, ou 8, estamos realmente a fazer o trabalho para a gente sair, para que quando a gente seja o dia da nossa morte, de sair deste corpo, a gente não seja mais este. E uma vez que tu não sabes, que tu não és, já não te identificas mais com este personagem, já não tens apegos,
já não tens desejos, já não tens culpa. Quando tu já sabes quem tu realmente és, este ser incriado, este ser que é o zero absoluto, no momento em que tu sabes, já não há nada, já nada te pega. Esta Matrix não te consegue agarrar porque não tem por onde pegar-te. Meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí e, como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem vidas. Até ao próximo vídeo!